Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rafael Otaiano e aqui trago análise, opiniões políticas e sobre empreendedorismo. Estamos agora naquela fase de entrevistas, bate-papo com empreendedores e não podia ser diferente, empreendedor capixaba. Hoje estou aqui com o Jax Cardoso, ele que é um empreendedor capixaba da parte de seguros e consórcios e vai contar um pouquinho para a gente como é que é essa trajetória. Tipicamente capixaba, você vai perceber muitos traços comuns com talvez muitos amigos nossos, mas claro, sempre de superação, de entrega, de resultado. O resto eu vou deixar ele contar. Jax, fala um pouquinho aí como é que tá, quem é você, da onde você veio e onde estamos. Vamos aqui agora começando. Vamos lá. Meu nome é Jax, sou nascido em BH, mas desde pequenininho aqui em Vitória, né? Nasci lá e vim para cá. Minha família é toda do mercado de seguro, tem mais ou menos 30 anos, 40 anos que estão no mercado. E eu, com 15 anos, iniciei esse trabalho com minha mãe. 15 anos você estava dentro de 15 de anos de uma idade. corretora de seguros. Como é que foi o início dessa trajetória? Eu peguei aquela fase sem a internet de escada, né? Eu acho que era na época. Então, assim, eu passei por todos os processos lá dentro da corretora, né? De praticamente motoboy, transmitir proposta, calcular proposta. Na época não tinha internet, hoje em dia é só apertar um botãozinho, tinha que botar debaixo do braço, entrar no ônibus e cadastrar, protocolar a companhia, né? Eu até brinco com meus funcionários hoje que vocês reclamam de barriga cheia, porque antigamente era Antigamente era loucura, ralação, né? era loucura, Era estilo boy. E loucura. aí você começou com 15 anos com a sua família, e bom, vamos fazer um fast forward aqui, né? Hoje você já tem o seu negócio. E eu queria saber um pouquinho como é que foi essa trajetória. Quantos anos você ficou trabalhando junto com a família, né? E aí em que ponto, em que momento você sentiu assim que era o seu momento de desconectar? Por que que eu estou perguntando isso, né? A maioria de nós aqui em Vitória conhece muito essa questão do eu sou filho de alguém, eu sou amigo de alguém, eu sou conhecido do fulano. A gente tem pessoas em comum o tempo todo. Então, você fazer mudanças que envolvem principalmente família, carteira de clientes, toda essa questão, ainda mais sendo mais jovem, né, dentro de um negócio onde você já tem uma questão familiar, uma trajetória de pessoas ali, é meio temeroso. Então, eu queria saber um pouquinho de você. Quanto tempo, a partir dos 15 anos, você ficou lá? E em que momento você sentiu assim, cara, agora eu acho que tem que bater asa? Como é que foi isso? Rafael, foi bem difícil. O que aconteceu? Depois de um tempo, minha mãe juntou com alguns três, quatro corretoras na época de porte dela, igual a dela, né, de produção, e fizeram uma corretora que hoje é uma das maiores corretoras do estado. Com 20 anos de idade, eu só produzia. Minha mãe cortou o salário e falou: vai cair no mundão, correr atrás da sua comissão, porque salário aqui você não é mais funcionário, não. E botou a gente para. Fez com os três isso. Na época assusta, né? No outro mês você já não tem, então foi bem preocupante, vamos botar. A gente Ou fica seja, assim, a modalidade da mãe foi, se não produzir, não come. desse jeito, corre atrás. E ela é barra pesada, mas assim, hoje eu vejo que eu quero tentar ter essas qualidades com meus dois filhos, né? Na época foi ruim, mas hoje eu vejo assim, graças a Deus ela fez isso, porque os três hoje estão muito bem, justamente por causa de algumas atitudes boas que ela teve com a gente. Parecia que ela estava agredindo, mas na verdade estava protegendo, botando a gente no Legal. mercado. E aí vocês saíram só para produzir, na base da comissão, e aí você tinha 20 anos, você falou? 20 anos. Legal. Há 8 anos atrás, eu fiz umas contas, a gente tava, não era nem sócio e nem funcionário da empresa, era filho de dono, né? E aí era uma situação que a gente vinha produzindo bem já na época, estava tendo problema até fiscal, e aí para corrigir isso a gente tentou entrar na corretora, mas não conseguia, né, essa parte de sociedade. E aí a gente pensou em montar a nossa. A gente tinha uma estrutura, hoje não, naquela época, né? Até hoje é uma estrutura muito grande, eu acho que é a maior do estado, maior que muita seguradora, A gente estava conversando aqui, papo de 1.000 metros quadrados, é isso coisa mesmo? de 1.000 metros quadrados, cada puxadorzão bonito, cafezinho pronto o dia inteiro, banheiro sempre limpo, coisa linda, coisa linda. E aí eu saí, né, a realidade é outra, né? E aí você saiu quem na época? Saiu você, seu irmão, ou os seus irmãos? Como é que foi? Foi eu e meu irmão mais velho, somos sócios até hoje, Legal. tem 8 anos a empresa.
Na época a gente ficou bastante preocupado, porque acaba que, você, mais que você pense em todo o processo, a gente é vendedor, né? A gente também tem que pensar na parte do financeiro da empresa, aí é cafezinho que compra, Não, tudo, ó, toda aquela... antes até disso, eu quero perguntar para você uma coisa. Você falou então que há 8 anos atrás vocês saíram e foram montar de vocês. Isso. Me conta o seguinte, 8 anos atrás, quem era o Jax? Porque hoje o Jax é pai de 2 filhos, casado, aquela coisa toda. Mas quem é o Jax de 8 anos atrás? Eu quero entender o contexto dessa decisão. Rapaz, então, se eu for buscar certinho, minha esposa estava grávida do primeiro, né? O mais velho vai fazer 8 anos agora, em novembro. Na época eu mudei de apartamento, mudei a empresa. Minha esposa trabalhava no Fins, na parte financeira lá, pediu uma ajuda para ela. A gente passou o primeiro ano todinho. Isso aí poucas pessoas sabem, né? A gente trabalhando depois que meu filho nasceu, né? Aquela coisa de criança pequena, a gente tentava botar ele para dormir, ele não dormia muito bem. A gente trabalhava praticamente todo dia, fazendo o financeiro da empresa de 8 da noite até 1 da manhã, no Que primeiro isso, ano. pô. Foi barra pesada. Foi barra pesada mesmo, hein? Mas eu acho que foi muito importante. Hoje, poucas coisas vão me abalar dependendo do que bate na minha porta. Assim, é muito difícil porque a gente já. Eu não gosto nem de falar que sofreu, porque eu acho que faz parte do processo, né? Então, cara, eu acho que foi muito importante, assim, ter o filho naquela época, né? Hoje eu tô com meu segundo menino, né, que tem 2 anos e meio, mais ou menos. E quando ele nasceu, graças a Deus, ele dorme bem, o outro não dormia tanto. Mas a estrutura, a rede é totalmente diferente, né? Então, né, você consegue produzir muito mais. Na época, realmente, assim, juntou tudo, mas eu acho que a união minha, da minha esposa, com meu irmão, né, nossa sociedade, deu muito certo por causa disso. Então você diria que hoje você é um cara que foi abençoado com muitas adversidades na sua vida? Com certeza. Eu digo, Parece estranho, né? não, Mas é verdade. mas eu digo isso mesmo, porque assim, às vezes a gente não consegue imaginar, a gente só vê as coisas boas pra gente quando elas vêm arrumadinha, né? Igual você falou, pô, então a mãe pega e fala assim, beleza, você não é funcionário, mas você também não é sócio, vai produzir. Aí você percebe que isso tem teto e que chega no momento que você não vai mais crescer. Então, para você se tornar sócio, depende de outros sócios que não tem nada a ver com você, não são sua mãe, não são seus amigos, são nada. Aí, para você tornar empregado também, é aquele negócio: o quanto você já produz, será que eles conseguem te trazer a um custo razoável? Também não faz sentido. Agora, um filho na barriga, uma esposa, o cara com o apartamento novo, sair do que está fazendo para montar o seu negócio, cara, é muita. Eu realmente acho que é muita coragem. Você diria que era coragem ou naquela época você nem fez muita conta, você só seguiu meio que assim, cara, eu sinto que tem que fazer isso, vamos nessa. É igual filho, né? Se você parar para pensar, você não faz sem conhecer. Então eu fiz conta, claro, questão de produção. Fui nas companhias que os gerentes e diretores conheciam a gente, porque a gente já está no mercado há muito tempo, todo mundo conhece a gente. E as contas eram bem positivas para gente. Então você falou assim, cara, Não vai dar ia, certo. vai dar certo, não tem como dar errado. Para dar errado é só não trabalhar. A gente sempre trabalhou muito e caímos para dentro. E, Não, não tinha. e plano B não tinha, não, né? Não tinha plano B. Porque quando a gente foi sair da estrutura, chegou o ponto de um dos sócios da minha mãe comentar: minha mãe sempre quis o melhor pra gente, né? Se a gente escolhesse ficar lá, ela ia dar toda a estrutura pra gente. E quando eu conversei com ela e falei que não dava mais, a gente ia sair e levar a nossa produção, ela apoiou, né? Até porque ela era uma das pessoas que brigava pra gente ter alguma situação como sócio lá. Claro. E aí, na época, um dos sócios comentou que não dava 6 meses pra gente voltar pra lá com um rabinho no meio das pernas lá, Nossa. porque não confiava o mundo é difícil, enfim. E aí, cara, são coisas que acontecem que dá mais força na gente, né? Legal. Então, esse tipo de coisa, quando a gente escuta, cara, você não tem plano B, você não tem como Não pode voltar. dar errado. Se for pra voltar, é pra voltar por cima, né? Não tem como voltar pedindo. Enfim, Tem uma não frase, tem como. rapaz, tem uma história que fala a história do rio e do mar. E fala o seguinte, que o rio, antes de encontrar com o mar, ele treme de medo. Ele olha para trás, ele olha os cumes, olha as montanhas, ele olha por todas as paisagens que ele passou e ele pensa assim: e agora? Agora é que eu vou deixar de ser o rio, né? Mas não dá para voltar.
não tem como voltar, a experiência não volta, né? Então, assim, só tem um jeito, é ele encarar o mar e perceber que não se trata mais de deixar de ser o rio, mas se tornar o oceano. Perfeito, Né? isso aí. Então, essa acho que vamos dizer assim, traduzindo para uma metáfora, né? Acho que é a percepção de vocês, cara, não tem como voltar, não dá para ser filho de alguém, não dá para ser só, cara, agora é nós, temos que ser empreendedor, temos que fazer o nosso, temos que tocar. E é bem legal que, igual hoje teve um evento no Hotel Senac, e aí você encontra alguns sócios, né? E você vê que eles estão felizes pela gente, né? A gente encontra hoje, né? Todo mundo é amigo no mercado, tem muito amigo no mercado, é concorrente, mas é amigo. Mas é legal que eles olham pra gente, ó, os meninos Com respeito, estão né? bombando. A Os meninos, não coraça. sei o quê, os filhos da Heloísa e do Ralph, Que legal. é bem legal, é bem legal. Minha história, graças a Deus, deu certo. Sim. Continua dando e a gente continua lutando. Mas a gente não afrouxou. A gente trabalhou muito de madrugada, coisa que muita gente... E tem gente ainda, não amigos próximos meu, mas gente que conhece a gente há muito tempo, mas não conhece o nosso dia a dia. Fala assim, fácil, né? Sua mãe trabalha com seguro há 40, 50 anos, o cara doou tudo dela. Duas fotos, né? Foto de 40 anos atrás, foto de agora. O cara não vê o filme que passou no meio, né? Isso acontece muito. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que você fez esse movimento de saírem para montar o de vocês, obviamente, que mesmo tendo uma carteira, vocês começaram pequenos, né? Sim. E assim, o que você acha que naquele momento, como empreendedor, um pequeno empreendedor, quais foram os grandes desafios que você teve? Então, assim, talvez a falta de credibilidade, talvez isso não fosse o caso, mas faltaria dinheiro para você acessar, faltaria mão de obra para você acessar, faltaria incentivo do poder público. O que você vê que assim, são coisas que, de alguma forma, ou faltaram ou poderiam ter existido, que com certeza teria dado um gás nesse processo? O que você sente que faltou? Crédito, né? Acho que o crédito, quando uma pessoa está começando, né? O acesso ao crédito, um crédito com juros bacana, a gente sabe que nunca vai ser o que a gente quer, mas acho que tem que ter algum tipo de incentivo, né? E você tem que comprar uma mesa, você tem que comprar cadeira, tudo isso é muito caro, né? Hoje era naquela época, né? Você quer deixar uma estrutura bacana, ainda mais gente que veio de uma estrutura muito boa, você não quer qualquer coisa. Então, que você olha assim, caraca, fiz um orçamento aqui de imóveis, disso, sempre foi muito caro. Sim. E a gente não tinha tanto acesso ao crédito, né? Realmente a gente teve dificuldade com isso. E mão de obra. Legal. Vou te dar só um insight sobre crédito aqui. Hoje o governo do estado tem um programa chamado Nosso Crédito, né, que através das agências aí, a Deres e o governo do estado, em parceria com os municípios, consegue dar hoje de empréstimo de até R$ 21.000 para micro e pequenos empreendedores, justamente para usar no seu negócio, seja para começar o seu negócio, ou seja para girar. Hoje eu estou como secretário de Desenvolvimento Econômico lá em Viana, né? Então eu acompanho esses números. Primeira coisa mais engraçada, você sabe qual é a inadimplência da carteira? 3,5%. Você conhece? É uma inadimplência baixa. Muito. Estou te dando dado atualizado. Outra coisa, acho que grande parte, 70% são mulheres que tomam esse crédito. E veja, olha que interessante agora. Famílias que normalmente têm renda de até R$ 3.000 de renda familiar. O crédito, em geral, gira em torno de R$ 13.000. Então veja que não é nem o máximo, né? Está no meio do caminho ali. E 100% desse crédito é para capital de giro. Cara, isso é muito bom para quem está começando. Tá? Olha só como é que é. É para capital de giro. Então, assim, os itens estão, os quinais que estão lá, né? Então, é vestuário ou joias, lanchonetes ou restaurantes. Então, assim, você percebe que é o microempreendedor individual, 80% é o perfil, que está realmente ali trabalhando para fazer alguma coisa. Então, assim, esse é o capital de giro que permite com que ele comece a trabalhar e gerar riqueza. Aí ele gera o lucro dele e vai pagando o empréstimo, né? Sim. Então você vê, para 3,5% de inadimplência, eu fico perguntando, se você tivesse lá atrás, porque você imagina, hoje, nós estamos falando do equivalente a 10 salários mínimos. Imagina na época o que era ter 10 salários mínimos para você poder... Rapaz, ajudaria bastante. Porque, às vezes, a pessoa tem gás, né? Tem disposição, tem conhecimento, às vezes até arruma uma estrutura alugada aí, mas para montar, mais simples que seja, para iniciar, tudo é muito caro. Porque você tem que botar tudo dentro de um ambiente, né, para você trabalhar.
E fora o capital de giro, né? Você tem os funcionários ali, enfim. A gente deu. Tem uma parte da nossa história nesse início que foi muito bom pra gente, que a gente não saiu começando do zero, né? A gente tinha uma carteira já, então facilitou. Mas mesmo assim, eu não estava fazendo conta nos últimos anos que eu ia sair e começar um negócio novo, nem imaginava. Querendo ou não, você passa. Uma coisa é você ter uma carteira te dando uma rentabilidade dentro de uma estrutura que já está paga, e outra coisa é você tendo que tirar da rentabilidade da sua carteira parte para pagar a sua estrutura. Perfeito. Foi isso que a gente fez. A gente não foi buscar. Na época a gente até tentou, mas a gente não teve acesso ao que a gente precisava, gostaria. Então a gente foi nisso aí. Vamos diminuir o custo. Não tinha como fazer muita conta também, porque filho nascendo e. Cara, tem que fazer. Vamos embora, vamos trabalhar, A, arregaçar a manga. a conta era o seguinte: vamos ganhar mais dinheiro. Ou ganha, ou ganha. Ponto. Não tem plano B, não tem opção de ganhar menos, tem que trabalhar e ganhar mais dinheiro. E de lá para cá, todos os meses e todos os anos, com pandemia ou sem pandemia, a gente cresceu. Legal. Então, assim, graças a Deus, assim, a gente fez esse movimento lá atrás. Eu acho que poucos fariam, porque a gente realmente é uma estrutura muito confortável. Até hoje está lá, até hoje. Quem falou mal do mercado, porque como era muito sócio, tem no interior do estado, o pessoal acabava comentando muita coisa, que vai brigar o sócio. Cara, mas eles têm um negócio muito legal que eles protegem entre eles lá. E assim, eu admiro eles. Acho que eles têm que crescer, ainda mais que minha mãe tá lá, meu pai tá lá. Explodir, como eles são bem agressivos, são bem bacanas de estrutura e de mercado. Mas eu quero criar, eu tô fazendo minha história e quero continuar, né? Legal, E legal. tô fazendo. Eu gostei do negócio que você falou, mas acho que às vezes as pessoas não atentam muito para isso. Falam assim, cara, eu tenho que ganhar mais dinheiro. Quem olha deve imaginar assim, pô, cara capitalista e tal, mas não é. Pra você pagar mais contas, você precisa ganhar mais dinheiro. Agora, ganhar mais dinheiro no mercado de seguro só tem duas formas, eu imagino, né? Ou você, duas não, mas vamos imaginar assim as referências. Ou você aumenta o valor do seu seguro, o que você não vai conseguir fazer muito, porque você tem o seu próprio família lá como concorrente. Então, assim, os seus concorrentes vão precificar. Sim. Então, você não consegue aumentar a rentabilidade do dia para a noite. Segundo, você vai ter que fazer maior volume. Pra você fazer maior volume de clientes, você vai ter que visitar mais gente, vai ter que mandar mais proposta, vai ter que correr mais atrás, vai ter que fazer mais propaganda. Cara, você vai ter que trabalhar mais. Sim. Então, assim, não existe a ideia de ganhar mais dinheiro se não for necessariamente se esforçando mais. Ou você ou através da sua equipe, o que também, se você for botar mais gente, você vai ter que pagar mais caro. Vai precisar... Então, assim, em todos os momentos tem uma série de decisões. E um terceiro, que eu acho que é a visão que eu quero trazer aqui, que vocês, eu sei que vocês já têm essa referência no mercado, que é explorar outras linhas de produtos, né? E aí eu sei bem que vocês, além da parte de seguros, também foram para a parte de crédito privado através de consórcio. E eu sei que isso agora está meio que, vamos dizer assim, não dizer na moda, mas já há algum tempo em voga, né? Tendo em vista principalmente essa questão da taxa de juros nos últimos anos, que deu um up aí, principalmente com pandemia. Então eu queria que você contasse um pouquinho de como que funciona esse aspecto do consórcio, crédito privado, e como que tem sido. Inclusive eu sei que vocês estão em campanha, então no final você faz o pitch de vendas aí, para a galera poder já saber. O consórcio ele é muito antigo, né? Sei lá, 50 anos, um pouco mais. Só que ele sempre foi muito mal trabalhado, principalmente pelos bancos. Né? Bater meta, botar para dentro e vende errado mesmo. E consórcio era assim, o cara, consórcio para um carro, consórcio para uma moto, consórcio para... Hoje tem linhas para viagem, se quiser viajar, tem consórcio para estética, para eletrodoméstico, tem para tudo. O nosso forte lá, a gente foca muito em imóvel e automóvel, né? Renovação de frota de empresa, o cara tem lá a frota de caminhões, o cara vai, dependendo da empresa, um ônibus custa 2, 3 milhões, dependendo do caminhão, 1 milhão, então, renovação da frota. Então, esse programa com o consórcio, para lá na frente, ele trocar a frota dele, e trocando devagarinho. A gente tem esse cliente, tem um cliente do imóvel, que o cliente se programa hoje para... A gente tenta sempre trazer o cliente para a realidade dele, né? Tá conversando com você mais cedo, o cara às vezes está querendo um crédito super alto com uma parcela super baixa e dar um lance pequeno e contemplar rápido. Não existe. Então a gente tenta trazer sempre o cliente para a realidade dele, explica o produto, mostra as características e é um movimento que não tem como fugir. Juros então, altos, me dá uma dinâmica aqui. Vamos fazer um cenário hipotético, sei lá.
eu quero comprar um apartamento, custa 1 milhão, por exemplo. Então eu vou pagar esse 1 milhão em 200 parcelas, é isso? Isso. Então vamos pensar assim, eu vou pagar cada parcela vai ser de R$ 5.000. É É, isso? na verdade, a gente bota lá, é, hoje em média aí tá dando de 15 a 20%, às vezes um pouquinho mais, porque é de acordo com o crédito, né? Quanto maior o crédito, melhor a taxa. Então você botar em a média de 15 a 20% de taxa dividido pelo prazo. A gente está falando em coisa de 1,2 ao ano, né? Isso de juros, De taxa administrativa, né? taxa administrativa, Isso, porque o consórcio não é juros, é taxa isso, administrativa. isso. Tá bom, mas então eu vou pagar então esse valor, vamos dizer, eu vou pagar o 1 milhão, eu vou Mas pagar essa, esse 1 milhão, mas, mais essa taxa de 1 ponto alguma coisa ano. Então, assim, parcelas de R$ 5.000, por isso, exemplo. Então eu vou pegar 1 milhão, vou pagar lá em 60 mil por mês. perfeito. Tipo isso. E aí, como é que faz para ser contemplado? Como é que é essa ideia? Eu tô ali, tô numa roleta, posso ser contemplado a qualquer momento, ou eu dou lance? Como é que é isso? Né, o consórcio ele é fiscalizado pelo Banco Central, né? E todo mês, toda administradora tem a opção de contemplar, né? Os clientes têm a opção de contemplar por sorteio ou lance. A gente costuma dizer que o mais importante, às vezes, com a taxa é você olhar a administradora que você está entrando. Por que eu estou falando isso? O Banco Central, quando está fiscalizando, ele obriga as administradoras a contemplar o máximo de cliente possível naquele mês com dinheiro apurado. Então, pagou lá os boletos até a data do vencimento, mais os lances do mês anterior. Apura aquele dinheiro, dá para contemplar quantos? 5. É um por sorteio, aí cada um tem a sua regra. Lance fixo, lance livre, e aí pode contemplar 10 no mês. Ao mesmo tempo, se esse consórcio, se essa administradora, esse grupo não for saudável, a administradora não é obrigada a contemplar ninguém. Então, pode ser que no mês lá não tenha dinheiro nem para contemplar o sorteado. Olha só. Então, assim, é muito importante você ter um especialista, às vezes alguém de confiança seu, para conversar, uma conversa franca mesmo, transparente, porque a gente trata muito esse produto com os clientes que já estão na nossa carteira. Então, a maioria dos clientes tem o carro dele, o cara tem um carro dele, o carro da esposa, o carro do pai, o carro do filho, tá 10 anos comigo, eu não tenho um porquê vender um produto errado para ele. O produto realmente ele é maravilhoso, mas tem que mostrar do início ao fim como é que funciona. E o problema é que a maioria dos bancos e algumas administradoras aí vende, o negócio é botar para dentro e vende errado, e queima o produto, né? Então, assim, é um produto que na pandemia explodiu. Impressionante como é que Principalmente crédito imobiliário, imagino. explodiu, porque todo mundo querendo buscar uma casa maior, um espaço maior, né? Que negócio todo mundo saiu dentro da sua empresa, da sua sala. E na hora que viu, às vezes, aquele imóvel que queria fazer uma reforma, queria trocar para um imóvel maior, ou um que tem a área de lazer. E na hora que foi buscar o crédito no banco, os juros lá em cima, uma coisa surreal. E realmente, hoje você pega aí, fazendo uma conta grossa, 300% um financiamento em cima do crédito que você está pegando. E o consórcio a gente está falando de 20, 15. Então, 20, 15 em 16 anos. fora isso, metade do tempo. Nós estamos falando de 20, 15 ao total de Total. 16 anos, não é Isso. 20% por Não, ano. não. É 1 ponto alguma Isso aí. coisa por ano. Isso aí. Muito. É muito pouco. Então, assim, as pessoas começaram a ver uma vantagem no produto. Realmente é muita diferença. Eu vou dar um passo para trás, que é o quê? Eu não vou conseguir resolver essa minha vontade de ter um imóvel bacana dos sonhos amanhã. Igual o banco te proporciona o imediatismo, né? E tá mês que vem, talvez dentro desse imóvel. Então, o cara a gente mostra para ele que vale a pena dar um passo para trás, para dar 10 para frente lá na hora de contemplar. Levou 2, 3 anos, 4 anos para contemplar. A gente faz essa programação, às vezes, para ele ir num aluguel, ou até para substituir o financiamento. Enfim, a gente faz aqui todo que estudo, todo aquele cenário, desenha para o cliente e mostra, ó, é interessante para você? Faz sentido? Não faz? Faz sentido? Então, assim, ele toma. A gente não tem aquele perfil de cliente de forçar a venda. Eu faço reunião de 2, 3 horas, e na hora que o cara fala assim, cara, vou pensar, vai, eu não forço. Então, assim, claro que tem uns clientes que você precisa dar um empurrão, mas
Mas a gente tenta deixar o mais à vontade possível, porque é uma decisão séria. Ele não está comprando uma bicicleta, um tênis, um chinelo, comprando o sonho dele. Um Exato. carro novo, um imóvel novo. E também tem E o sonho dele hoje, Mike, vai durar 200 meses no final das contas, né? 200 meses. Então, Né? assim, Mas ele pode encerrar e quitar isso antes, se ele quiser? pode. Qualquer momento ele consegue pegar desconto no final das É, contas, se ele quiser ou não? Ele tem que pagar o valor integral mesmo. a taxa administrativa, quando você puxa para quitar, não te dá o desconto igual um financiamento, porque não tem juros. Mas você tem a opção de usar o FGTS, com a regra da Caixa mesmo, 2 anos e quitando, abatendo, né? Você tem essa opção de dar um lance e ir abatendo, e aí ao mesmo tempo você pode reduzir o prazo ou a parcela, né? Então, de alguma forma, você consegue diminuir esse tempo, se você quiser. Você consegue. Legal. É bem legal. Bom, e agora vamos aqui que eu fiquei com um negócio na cabeça. Você falou o seguinte, Rafael, crédito me faltava e faltava mão de obra. Isso. Agora, eu só tô. A minha Mão de pergunta aqui é obra o seguinte. falta. Então essa que era a Até pergunta. hoje. Faltava, falta, vai faltar. Como que você enxerga hoje, fazendo uma análise do seu negócio hoje? É assim, em aspecto de mão de obra. Você quer crescer? Você acredita que se tivesse gente competente, você estava contratando mais? Pelos seus próprios clientes, a demanda que você percebe, os clientes que pegam consórcio, o que você sente no mercado? O mercado está apto, tem a voracidade de querer trazer mais gente, ou no final das contas, o que falta? Me fala o que você tem visto. Rapaz, o crédito lá no início, realmente, se você tiver um acesso, é muito importante. E também muito importante é a mão de obra, né? Na época a gente teve dificuldade e hoje a gente continua tendo. Graças a Deus a gente tem um perfil muito de trato. Parece que até o próprio funcionário fala que a gente alivia demais, né? Então a gente realmente meio que carrega no colo, faz de tudo, mima, mas a gente mima todo mundo ali, mas de olho em alguns ali que a gente sabe que 50%, 70% salvo e tem realmente dificuldade para questão da atividade dele ali. Sim. E quando a gente vai para o mercado para buscar, cara, às vezes o certo era mandar embora e a gente não manda porque não tem na rua. Ou quando tem, a pessoa vem, além de não ter a experiência, cara, impressionante. A gente tá até de uns 2 meses para cá precisando de 2 funcionários lá. E eu tô tendo uma dificuldade agora, hoje, segunda-feira agora começou o segundo. Mas mesmo assim, é uma dificuldade imensa para arrumar alguém com responsabilidade. Pessoa que queira trabalhar. Não é nem questão de experiência. Você fala assim, tá bom, abro mão da experiência, vamos treinar. Vamos pegar esse período aqui, vamos pegar um funcionário que poderia estar produzindo muito mais, ele vai treinar, vai acompanhar, enfim, vamos investir nisso. Só falta, chega atrasado, com menos de um mês de empresa, dá desculpa, não aparece. No outro dia aparece com desculpa. Aí você fica assim, vou engolir, mandar embora, mas eu preciso da pessoa que se eu não arruma, você contrata empresa especializada né, hoje tem umas, RH, seleção, sim. e essa pessoa, eu não sei se é do meu mercado, mas eu acho que é geral isso. Dificuldade o tempo todo para arrumar uma pessoa bacana que pelo menos tem um compromisso ali com responsabilidade com o emprego que ele está tendo ali. Agora, me fala uma coisa, essas vagas, por exemplo, essas últimas 2 que você disse que vocês foram procurar, são vagas especializadas de corretor de seguros, por exemplo, ou nós estamos falando falando de sentar calculista, recepcionista, sentar na frente do computador, botar o chassi do carro, escolher o modelo. Atividade administrativa. Coisa simples. Olha, tem um sistema sem sérias informações. Claro, tem que ter um treinamento, né? A gente mostra a responsabilidade do negócio, até porque se der um preço ruim, calcular errado pode dar um preço ruim, eu perco o negócio. Então a gente tem lá os parâmetros, chato, né? E é tudo muito organizado. Só que você vê que é falta de compromisso. Eu não sei o que está passando na cabeça de muita gente nova, não. Eu vou te contar uma coisa, então, só para você ficar um pouco mais tranquilo, mas um pouco mais preocupado, tá? Não sei se eu vou te aliviar muito, não. Mas recentemente eu tive conversando com alguns empreendedores da própria Praia do Canto. Acho que o seu negócio fica Mata da Praia, né? Mata da Praia. Então você vê. Então olha só, Mata da Praia e Praia do Canto, já bairros diferentes, mas ainda assim em Vitória. Uhum. Na Praia do Canto hoje, tem dono de loja de 50 anos querendo contratar vendedor, não consegue.
com salário, com comissão de vendas, tudo, vale transporte, não consegue. E as pessoas que começam, ficam um tempo e saem. Hoje mesmo, conversando com outros amigos, estava lendo sobre algumas questões, das mais simples, assim, desde assistente social, perfil das pessoas para trabalhar, fica 3 meses e vai embora, no máximo. Ou seja, a pessoa não completa sequer o período de experiência, né? Que era 45 mais 45 normalmente que a gente faz ali, né? Então, assim, não é só com você, você vê, vendedor de loja, assistente social, então, assim, os mais diversos, né? Vou aproveitar aqui e fazer o merchan, pode dizer, mas como estou como secretário de Desenvolvimento Econômico em Viana, lá a pasta de trabalho também veio para dentro da nossa secretaria, né? E nós temos lá, além de um programa que chama Programa Gerar, que é de qualificação de pessoas, a gente tem também a agência de emprego. Esses dois, vamos dizer assim, esses dois equipamentos, essas duas iniciativas, elas se conectam. Eu visito lá empresários em Viana para justamente fazer parcerias. Então, quando o cara tem uma vaga de emprego, a primeira coisa que ele faz, ele disponibiliza a vaga de emprego para a agência de emprego. A gente pega e dispara isso para a comunidade. Né? Já tem muitos currículos cadastrados, a gente disponibiliza os que tem. Não dá para fazer seleção, porque você imagina, Sim, não é um RH, não é uma sim, empresa contratada, a gente só dispara, mas pelo menos você tem acesso sim. a número de pessoas que Ajuda. até então você não tinha. Então você já começa a Sim. trabalhar ali. A segunda coisa, nós antecipamos. Então, se você vai ter uma demanda que você quer, e eu acho que esse foi um grande salto que a gente fez lá, identificada a demanda sua, assim, Rafael, eu tenho 10 vagas aqui para auxiliar administrativo. Nós lançamos um curso de auxiliar administrativo. Então, assim, as primeiras pessoas, elas vêm, são aquelas pessoas que querem fazer o curso. Porque se o cara não veio nem para fazer o Se curso, for de graça, o de cara... graça, que dirá ele vai querer trabalhar, é que ele não É. vai querer trabalhar por você. Então, assim, a gente consegue captar os primeiros interessados. Isso é Vamos legal. pensar assim, não significa que os 10 vão ser Não, sim, excelentes sim. e nem que os 10 vão suprir a sua demanda, Sim, mas pelo já é um menos assim, primeiro passo. no universo de 100, 200 pessoas, foram os 10 que se motivaram a inscrever, querer estar lá, participar 30, 60 dias para poder fazer um curso, aprender o negócio, e aí depois, com o currículo na mão, eu vou lá entregar para você e falo assim, Jacques, está aqui, ó, esses 10 fizeram o curso. O mínimo que eles sabem é essa grade aqui. Então, fica a seu critério agora fazer essas entrevistas. Rapaz, ó, tá engraçado. Não tenho os números certinho. Minha esposa é responsável na época ela ficava no FIDS, veio para trabalhar com a gente, faz o financeiro, RH, faz quase tudo lá. E ela que faz essas entrevistas, né? Então, de 2 meses para cá, ela tá ali responsável pela essa galerinha. Sem brincadeira. Eu não sei os números certinho, mas eu acho que ela deve ter marcado pelo menos gente que procurou, né? Ficou sabendo da vaga e procurou. E aí também, algumas pessoas a gente identificou e foi atrás. Pelo menos umas 20 entrevistas. Quantos compareceram? Nem 10. Mentira. 7. Ou seja, É trânsito, é não sei o quê, inventou um monte de ou barreira. seja, dos 100% foram marcados, 40% compareceram. E dos 40% que compareceram, provavelmente, se você conseguiu selecionar 10%, é muito. Aí no meio disso, uma começou, não durou uma semana. A outra começou, não durou 3 dias. E não foi culpa nossa não, tá? A pessoa não aparecia. E te falar, o ticket nosso lá, por exemplo, é quase um salário. Eles medem um corretor não igual ao banco, mas puxa, né? Sei lá, o banco deve ser uns R$ 50 o ticket de alimentação, nosso é 40. Ou seja, só de alimentação a pessoa leva 800 conto. R$ 800. Fora o salário. Fora salário, Fora comissão, fora participação, fora o que for. Fora participação, fora seguro de vida, fora plano de saúde. E assim, quando você faz a entrevista, a pessoa fala, não sei o que, faz tudo. Você chega, cara, não dá 5 dias, a pessoa não é aquilo que falou, não sei se ela se assusta, enfim. Cara, é impressionante, some. Então, assim, se você tem uma estrutura dessa aqui em Vitória, uma estrutura, seja particular, né, privada ou pública, que dá um treinamento, que tem essa estrutura para filtrar e aí atende vários nichos, né, várias atividades, pô, super importante, porque para quem está começando é muito importante e para quem está muito tempo no mercado é importante, todo mundo sofre. Imagina. Né? A gente tem as concorrências de tipo banco, né, Sicoob, corretoras grandes, você vê a frequência de gente.
eles ligam pra gente querendo trabalhar. Turnover é gigante e de turnover é custo. Cada vez que você admite, demite, cada vez que você tem que treinar, o que você falou, seu funcionário para de produzir para poder treinar uma pessoa. Treinamento é importante, a qualificação é necessária, mas o fato dela acontecer muitas vezes dentro da empresa faz com que a própria empresa deixe de produzir para poder investir numa pessoa que, cara, se não fica, você fala assim, cara, joguei dinheiro fora. É dureza, eu imagino isso. Se a gente tivesse uma proposta assim, ó, por exemplo, ver o próprio órgão público acho que vai no nosso mercado de seguro e faz um desenho de vamos pagar uma mensalidade, vocês pagam uma mensalidade de incentivo para a gente treinar uma estrutura e toda vez que você precisar, você vai ter, né, não vai para o melhor cara do mercado, mas um Cara, profissional. é um banco de currículos aqui qualificados. Interessa, porque justamente quando você faz isso dentro da sua estrutura, manda embora, contrata, treina, para, não dá certo, volta, escolhe outro, Então, é caro. Então eu vou te contar uma coisa. Lá em Viana, a gente já tem essa parceria com as empresas. Então o que acaba acontecendo? A própria empresa ou o grupo de empresas que deseja, muitas vezes é quem fornece um instrutor. Nós fornecemos a estrutura física, então assim, sala para treinamento, Sim. e fornecemos esse acesso. Porque como o poder público tem uma série de pessoas cadastradas ali, a gente vai lá, busca essas pessoas, faz uma busca ativa com a equipe, fala, você tem interesse? Você quer participar? Tem oportunidade. A continuidade disso é um emprego. Então assim, faz o link. Porque o que eu tenho percebido é que as pessoas elas não conseguem, se elas não conseguem enxergar o resultado do esforço delas de forma rápida, elas desanimam. Né? Então, assim, todo mundo muito imediatista. Total, é isso aí. E nesse ponto do imediatismo, a pessoa muitas vezes não consegue acreditar que ao se qualificar ela vai ter acesso à vaga, porque também ela está escutando dos amigos lá que moram do lado da casa dela, tá difícil, não tem emprego, ninguém faz, pô, meu patrão é ruim, não sei o quê, pô, o meu não me paga bem e tal. Então, quando o cara vem para trabalhar com você, ele trabalhou ali um períodozinho, ele fala assim, e aqui, será que eu vou sustentar? Não vou, é bom demais. Às vezes até acha que é bom demais para ser verdade. Aí ele pega e vaza. Isso aí. A gente, na hora que a gente faz as reuniões, né, de consórcio, a gente faz praticamente todo dia, fala o dia inteiro sobre isso. De vez em quando eu dou exemplo até de um funcionário meu que está com a gente há 9 anos. Ele veio lá da época da corretora dos meus pais. Ele era funcionário nosso lá dentro. Além da estrutura, a gente já tinha os nossos também. E ele está há 9 anos, 10 anos com a gente. Aí, hoje ele deve ter 28 anos. Ele começou molequinho. Estagiário. Ele terminou a casa dele. O pai dele deu um terreno para ele, ou ele construiu um terreno do pai, não sei. Fez uma casa duplex lá, coisa mais linda. Deve ter uns 100 metros quadrados. Porra. Então, assim, esforço. Ele não trocou de emprego nos últimos 10 anos. Se organizou. Isso, ganhou muito, ganhou pouco. O cara tem 28 anos, tem a casa própria, irmão. Acabou. Eu tenho um monte de amigos de mais de 40 que não Que tem até hoje. Aluguel até hoje. Não tem. Então, assim, as pessoas, quando tem um foco, enfim, o cara almeja uma situação, e a casa própria eu acho que é uma coisa bacana, ele consegue. Então, até para os funcionários lá, às vezes eu conto a história dele, ele fica, isso aqui Rapaz, mas tem que contar a sua história. É muito legal, eu acho muito legal, admiro muito isso. Só pelo que você contou aqui hoje, a sua história já diz a dinâmica do tipo de pessoa que vocês querem trabalhar. Se você gosta de trabalhar, se você entende que trabalhar, ralou, é o plano A da sua vida, o plano B, não tem conversa fiada, tá aqui, ó. Agora eu vou pedir pro Jax falar o nome da empresa, vou pedir para ele passar o contato, se tem Instagram, se tem telefone, se tem site. Porque aí você que está aí dentro de casa, você que está vendo esse vídeo por acidente ou no YouTube, sei lá, do jeito que for, você pelo menos pode dar um insight e falar assim, pô, vaga para trabalhar na Mata da Praia, atendente administrativo, não preciso nem às vezes de experiência, mas eu quero trabalhar. Tiver gana, o cara aqui, a própria trajetória dele já fala isso, ele premia quem trabalha. Então, meu irmão, vou te pedir para você fazer esse convite, olhando para essa câmera aqui do lado, fala um pouquinho qual o nome da sua empresa. Agora a gente falou de tudo que você faz, consórcio, seguro, quem é a trajetória. Agora conta o nome dessa empresa, conta para a gente como é que as pessoas podem encontrar vocês também e fala para eles aí. Vamos lá. Nossa empresa, antes de qualquer coisa, a gente leva muito a sério a proteção do patrimônio do cliente, seja um carro simples ou um mega patrimônio. A gente tem muita coisa lá, cliente pequeno, médio e grande.
E a questão da realização do sonho com o consórcio, realmente a gente também leva muito a sério. Então, assim, não sei se é um excesso de carinho, talvez seja o tempo de mercado que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem, até com as pessoas do mercado, não só corretor, mas de seguradora. Tem a questão dos meus pais que estão no mercado há muito tempo, então a gente tem um negócio de não querer decepcionar nunca. Não é nem questão de produção grande ou pequena, é questão de ser sério, né? A gente nunca teve um processo de negativa por erro nosso. Que de vez em quando alguém bebe, bate, tem como passar por cima da lei. Mas assim, 27 anos que eu tô, né, desde os 15, tô com 42, no mercado, graças a Deus, todo mundo procura a gente o tempo todo. Hoje existe a internet, até brinco, a pessoa fala assim, mas você investe muito na internet, você tem uma carteira muito boa e tal, você e seu irmão. Hoje, o maior indicador nosso é o próprio cliente. Boca a boca. É o próprio cliente. Eu faço seu seguro, você gosta de mim, e você me indica. Hoje eu até recebi uma mensagem da cliente que já que fazem um consórcio de 80, 90 mil pro meu pai, que ele quer trocar de carro. Aí mandou lá, já é o terceiro da família, kkkk. Eu falei, vai ganhar um brinde. Daqui a pouco eu acho que você deve ter um cliente, indica cliente, ganha brinde, não tem não? Rapaz, não dá ainda para fazer isso, que é muito cliente indicando. Mas assim, a gente sempre tá premiando, né? Agora eu tô com o costume de dar umas facas bonitas, aquelas tem no shopping lá da 400 conto lá, para os clientes especiais de milhão. Que legal. O cara vai realizar o sonho, compra a casa dele, eu dou um mimo para ele ter. Então, assim, a 3i Seguros, né? Vou falar aqui, né? 3i Seguros é a nossa corretora. É uma empresa séria, está há muito tempo no mercado. A gente é apaixonado pelo que a gente faz, né? O celular é agarrado aqui na cintura, não sai, 24 horas. Até minha esposa já passou muito perrengue comigo, porque eu acabo acordando a casa toda, trabalhando na madrugada, né, atendendo cliente. Mas a gente leva muito a sério o mercado, né? Se você estiver precisando de uma proteção para sua casa, para o seu carro, para sua empresa, né, para sua vida, porque a gente trabalha com seguro de saúde, vida, previdência, ou quiser realizar o sonho, né, da casa própria, ou alavancar o patrimônio, ou comprar um carro novo, ou trocar o carro, pode procurar a gente lá. O Instagram é Jaques Consultor, acho que tracinho seguros, alguma coisa, né? É Jaques Consultor Seguros. Se jogar lá Jaques, vai achar. Legal. Mas assim, o mais importante eu acho que não é a gente, mas acho que se todo mundo tivesse um pouco mais de carinho, amor e responsabilidade, o resultado seria, eu acho que, positivo igual o nosso, né? Realmente, assim, a gente está numa fase muito boa há muito tempo. A gente não tem um hábito de reclamar. Eu acho que isso também é muito importante. A gente não reclama de nada. Se esse mês foi ruim ou foi bom, claro que a gente sempre tenta melhorar. Mas a gente nunca parou de estudar. A gente vai para Curitiba, que tem uns parceiros lá, vai para São Paulo. Semana que vem estou indo para São Paulo de novo, para BH. Roda tudo atrás da melhor informação, da melhor condição, de tudo para melhorar para o nosso cliente. Seja para bater um papo, ou seja para proteger. Então a gente está aí, 42 anos de idade, eu tô ficando velhinho, cabelo branco, mas cheio do gás. Irmão, fantástico, quero te dar os parabéns. É um prazer. Feliz conhecer a sua história, é legal ver isso, né? Eu faço questão de trazer, assim, o empreendedor capixaba, porque a sua história é a história de muita gente. Só que às vezes a gente não se percebe, a gente não conhece a história do outro. E é o que a gente estava conversando aqui, a pessoa pega uma foto do passado, uma foto do presente, esquece o filme que passou aí, e que às vezes é um filme de muitas histórias, muita dor, mas também muita superação e muito aprendizado, né? Então, mais uma vez, quero dar os parabéns a você, para o seu irmão, 3i Seguros. Depois aqui também na descrição do vídeo vou colocar os links de Instagram, link de internet, link de tudo que a gente puder colocar das redes sociais. Eu acho que as pessoas precisam conhecer e, cara, as pessoas precisam fazer negócio com gente boa. Eu acredito muito nisso, né? Acredito que tanto na iniciativa privada quanto no poder público, se a gente conseguir sempre estar próximo de pessoas do bem, que querem fazer um trabalho sério e competente, dá para fazer a diferença. Essa é a frase que eu tenho falado recentemente, é o seguinte: dá para fazer a diferença. O pessoal fala, pô, você está no poder público todo, dá para fazer a diferença. Pô, já que você está na parte de seguros, é um mercado que já existe há tanto tempo, dá para fazer a diferença. Cara, é só querer. É querer e trabalhar. Com competência e com honestidade, assim vai longe. Irmão, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Rafael. Galera, até o próximo. Um abraço para vocês. Obrigado.